Fala pessoal, beleza? Meu nome é Thiago Coelho, estou aqui para tratar a respeito do filme Extraordinário. Muito obrigado, Carol, pelo convite. A gente que foi colega durante tanto tempo lá na Faculdade de Direito. É um prazer estar participando desse seu projeto. E, cara, falar a verdade é que falar a respeito desse filme, para mim, é muito legal, muito tranquilo, eu gosto muito. Esse filme foi muito emocionante, simplesmente pelo fato de eu ter exatamente a mesma síndrome que aquele garotinho do filme tinha. Então, assim, foi muito legal ver na telona do cinema aquilo que eu vivencio no dia a dia. Essa é a verdade, desde que eu nasci até hoje depois de adulto. Então, assim, foi muito legal, principalmente porque o filme é muito humano, é muito bacana, foi construído de um jeito muito legal, mostrou uma característica muito bonita do menino, que é um certo humor, uma certa alegria de se viver, que é exatamente isso que eu tento viver assim no meu dia a dia para encarar todas essas coisas. Então, obrigado pelo convite. Eu vou explicar um pouquinho do que é a síndrome. Primeiro, um aspecto mais assim objetivo, as características da síndrome. Depois, eu quero falar um pouco do aspecto humano, que é justamente isso que faz a conexão com o filme. E aí, para vocês saberem exatamente a minha opinião. Então, vamos lá. Essa síndrome que o garotinho tem, que eu tenho, ela se chama síndrome de Treacher-Collins. Ela é uma síndrome craniofacial e genética. Então, o que significa isso? Primeiro, vamos lá no aspecto genético. Ou você nasce com essa síndrome já. Não existe outra forma de ter. Você já nasce com ela. Você pode, só que você pode ter essa síndrome de duas formas. Ou teu pai e tua mãe passam para você diretamente, no caso de um dos dois terem essa síndrome, ou os dois, quem sabe. Ou acontece o que a medicina chama de mutação nova. Algo ocorre no desenvolvimento embrionário que faz com que a síndrome de Treacher-Collins apareça no bebê. Beleza? Então é isso. Então, síndrome craniofacial. E por que craniofacial? Porque as características mais marcantes da síndrome, se não a sua totalidade, está no rosto. Está no crânio, está no rosto das pessoas. Beleza? Vamos em frente então. Vou falar um pouquinho de quais são as características dessa síndrome. Como eu disse, as características do rosto são basicamente características estéticas. Tá? Tem um aspecto funcional importante? Tem, mas é essencialmente estético. Vou falar aqui as principais características. E por que eu falo desse jeito? Porque uma das coisas mais interessantes dessa síndrome é que ela tem uma variedade de casos muito grande. Ou seja, existem pessoas que têm algumas características, outras pessoas têm outras. E o mais interessante, às vezes as pessoas portadoras dessa síndrome têm a mesma característica. No entanto, em uma pode vir bem mais intenso do que a outra. Por exemplo, eu sou considerado um caso intermediário. Tem gente mais grave, tem gente mais leve, tem gente inclusive que é bem imperceptível. Mas existem algumas características assim que são comuns a todos. Então eu vou listar aqui. A primeira delas é esse olhinho mais caído. Por que acontece esse olhinho caído? Porque aqui no rosto a gente tem um osso chamado zigomático, e os portadores da síndrome de Treacher-Collins não têm esse osso. Tá? Uma segunda característica é a questão do palato. O céu da boca nosso, muitas vezes, ele vem com um problema, ou seja, ele vem aberto. E esse é um dos principais motivos pelos quais nós, da síndrome de Treacher-Collins, temos a voz um pouquinho anasalada, causada por esse problema no nosso palato, no céu da boca. A terceira característica é o queixo. Você vê que o meu queixo ele é meio pequeno. Isso se chama micrognatia. Essa é uma característica marcante da síndrome de Treacher-Collins. Todo mundo tem. Uma outra característica é a orelha. No meu caso, eu não tive, mas muitas pessoas têm a má formação na orelha e nascem com a orelhinha fechada. Inclusive, o personagem do filme tem a orelhinha fechada. Uma outra característica é a deficiência auditiva. Nesse caso, não importa. Seja a pessoa que tem a orelha, digamos assim, normal, quanto a pessoa que tem a orelha fechada, tem deficiência auditiva. Então, assim, praticamente todo mundo tem deficiência auditiva. Então, tem que recorrer a aparelho para ter uma audição mais próxima do normal. No meu caso, eu uso esses aparelhos intra, mais parecido com os aparelhos que o pessoal idoso usa. Mas tem gente que tem que fazer implante coclear, tem gente que precisa usar o barra. Então tem vários tipos de aparelho aí que as pessoas da síndrome usam, tá? Então essas são as características. E tem algum tratamento? Como é que funciona? Tem um tratamento. Obviamente o tratamento não visa sumir com a síndrome, fazer com que ela desapareça, isso é impossível. Mas qual que é a essência do tratamento? É fazer com que as características da síndrome sejam suavizadas. Esse é o objetivo, é suavizar as características da síndrome. Então, quais são os dois principais tratamentos que tem? Cirurgia plástica reconstrutiva
Então procura, não tem osso aqui, vamos pôr uma plaquinha. Tem um queixinho miudinho, vamos botar um queixinho maior. No meu caso, por exemplo, fiz mais ou menos umas 8 cirurgias plásticas. Mas tem gente que fez muito mais, tem gente que fez muito menos, inclusive tem gente que simplesmente opta por não fazer. Porque essa questão da cirurgia plástica, ela tem muito mais um viés estético do que funcional. Então vai muito de pessoa para pessoa. Eu me sinto bem assim, não quero fazer. Ou eu quero fazer quantas eu puder. Então tem gente que fez 10, 15, 20 procedimentos, o céu é o limite. E um outro tratamento importante é o tratamento com fonoaudiólogo. Esse é importantíssimo, porque já que a gente tem uma tendência a ter uma voz mais anasalada, esse tratamento com fonoaudiólogo vai fazer com que essa nasalidade fique mais imperceptível. Isso vai ajudar a gente na escola, na faculdade, depois no trabalho. Então é um tratamento importantíssimo. Mas fora esses dois, há vários outros tratamentos. Tratamento psicológico, odontológico e por aí vai. Infelizmente, a síndrome de Treacher-Collins acaba sendo uma síndrome muito cara, porque envolve uma série de tratamentos, e não só de quantidade, mas assim, tratamentos duradouros, assim, são anos e anos e anos. Acho que eu fiz 10 anos de fonoaudiologia. E é isso que permitiu, por exemplo, que eu gravasse esse vídeo, vocês me compreendessem, assim, sabe? Então são tratamentos caros, tratamentos longos e vários tratamentos, então é complicado. Já queria até, assim, se você me permite, Carol, falar um pouquinho. Eu tenho um grupo no Facebook chamado Síndrome de Treacher-Collins Brasil. Lá, quem precisar, tem um detalhamento de quais são os tratamentos, aonde fazer esses tratamentos. Existem várias pessoas de vários estados do Brasil que falam quais lugares que podem ser feitos tratamentos, tanto privados quanto públicos. Então isso é muito legal. Beleza? Então assim, essa é a parte inicial que eu queria falar. Agora eu quero falar um pouco mais da parte humana. Tirando essa parte mais objetiva, vamos falar dos aspectos humanos aqui, que é o que efetivamente linka com o nosso filme, né? Com o filme Extraordinário. Então o impacto de ter uma síndrome dessa está relacionado com a questão estética. Querendo ou não, gente, a nossa sociedade é uma sociedade que valoriza a estética acima de tudo. E a sociedade sempre foi assim, talvez sempre será. Então assim, fato é que as pessoas que têm esse síndrome de Treacher-Collins não se enquadram no padrão de beleza que a sociedade aceita. Então, esse é o grande impacto dessa síndrome no dia a dia. Apesar de que, aqui eu tenho que confessar, a minha mãe tenta me convencer do contrário. Para ela, eu sou a pessoa mais bonita da face da terra, né, mãe? Pô, mãe, aí tá de sacanagem, né? Mas a realidade é que a sociedade não entende bem assim. Pô, fazer o quê, né, mano? Vamos seguir. Então, gente, o ponto é esse. O ponto é, se tem gente que sofre, por exemplo, para andar na rua, se tem uma espinha nova na testa, imagina sair na rua com uma síndrome crâniofacial, né? Então, assim, realmente, pessoas olhando, cutucando, até dando risada, faz parte do dia a dia de qualquer portador de uma síndrome dessas. E é aí que entra o aspecto que eu acho mais bonito do filme, que é a relação entre os pais e a criança portadora da síndrome. Por quê? Porque sempre quando a criança chega chateada, chega meio triste em casa, a mãe se coloca como uma leoa na frente do filho, tenta incentivar, tenta mostrar para ele que todo mundo tem problema, que ele também tem, mas que ele tem que encarar e tem que ir em frente. E, gente, na essência, é isso que tem que acontecer. Porque a síndrome de Treacher-Collins, quando você nasce com ela não vai embora. Você pode tentar suavizar, mas ela não vai embora. Então, de duas uma, ou você se esconde, ou você encara. Não é papo de coaching isso aqui, isso é real. Tem que fazer isso. E aqui os pais têm uma importância impressionante. E o filme mostra isso muito bem. E é isso que eu acho que o aspecto mais interessante do filme. Então é isso. A escola, por exemplo, é complicado. A escola pode ser uma bomba para a pessoa. Eu sei de casos de bullying gravíssimo que pessoas sofreram por conta da síndrome de Treacher-Collins. Então o pai precisa estar presente, estar atento e fortalecer. O que tem que ser passado é o seguinte, falar, olha filho, todo mundo tem problema, todos têm problema, por mais clichê que isso possa parecer, é a verdade, todo mundo tem problema, só que o teu probleminha é aparente, o teu probleminha está no rosto, está escancarado, às vezes o problema do seu coleguinha está escondido, você não sabe, mas todo mundo passa dificuldade. O fato é que quando a gente deita a cabeça no travesseiro, todo mundo vem um problema na cabeça. Todo mundo tem um fardo para levar nas costas. O nosso talvez seja mais aparente que os outros. Mas tem que usar isso daí para tentar tirar alguma lição, alguma coisa positiva. E o que é isso? É tentar criar uma carcaça que vá fortalecer você para que você consiga atingir os objetivos que você quiser. Então é isso. Basicamente é isso. É isso que a síndrome de Treacher-Collins nos ensina.
é isso que a gente tenta fazer e é aqui que eu acho que é a coisa mais importante do filme. A representatividade, nesse caso, eu acho muito legal. É muito bom quando o cinema, ou a TV, ou o rádio, ou a internet, enfim, cria espaço, cria condições e um ambiente favorável para a discussão desse tipo de coisa. Porque são coisas importantes, são coisas graves, são coisas que impactam realmente a vida da pessoa. Então a representatividade nesse caso foi muito legal. Agora tem um outro aspecto da representatividade que eu queria falar, que também é muito importante, mas que não está efetivamente relacionada ao filme. É a representatividade da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Seja da pessoa com deficiência ou da pessoa portadora de uma síndrome dessas. Quando você olha para o mercado de trabalho e vê alguém com as mesmas características que você, exercendo aquela profissão que você gostaria de exercer, isso te dá uma garra, uma força incrível para que você consiga persistir e alcançar. Mas fato é que a maior parte das profissões, a maior parte das carreiras, não tem representantes de pessoas com deficiência ou de pessoas portadoras com deformidades craniofaciais. Isso faz com que seja mais complicado para as novas pessoas tentarem alcançar esses objetivos. Só que, paciência, vai fazer o quê? A gente precisa em algum momento começar esse movimento, ocupar esses lugares na sociedade. Então, a gente precisa, com a ajuda dos nossos pais, erguer a cabeça, encarar o negócio de frente, encarar de peito aberto. E aqui eu gostaria de citar o exemplo da minha esposa, que é talvez a única médica brasileira portadora da síndrome de Tretter-Collins. Não conheço mais ninguém no Brasil. E no mundo, eu só tenho conhecimento de mais uma pessoa, que é um médico americano. Ela teve apoio da família, teve garra, teve força de vontade e conseguiu atingir esse objetivo. E hoje é ela que atua como a representante dessa nova geração de pessoas portadoras de síndrome craniofacial que sabem que vem nela um exemplo de que isso é possível atingir. Então, a Raquel está de parabéns e ela é um exemplo para todos nós, assim como diversas outras pessoas que eu conheço que atuam nas mais diversas carreiras. Então, gente, Carol, eu queria agradecer pelo esse espaço, agradecer por permitir que eu apresentasse a nossa síndrome, que eu falasse um pouquinho da minha história, da relação minha com esse filme. Muito obrigado pelo espaço. E é isso aí, pessoal. Quem quiser conversar comigo, por favor, fiquem à vontade. Um grande abraço. Carol, obrigado novamente por essa iniciativa. Um abraço.